Bom, boa noite, meus alunos. Vamos continuar agora com alguns exemplos a nossa parte de teste de hipótese, né? Nós já havíamos visto o teste de hipótese para avaliar se um dado conjunto de dados numéricos apresentava normalidade ou não, né? Então agora a gente vai trabalhar também com uma amostra, né? Mas vamos focar nos parâmetros dessa população, tá? Evidentemente, o primeiro vai ser a média, no caso. A gente vai fazer um teste para a média a partir de uma única amostra, tá? Bom, agora, de uma forma geral, para que a gente possa, então, trabalhar com testes de hipótese, né, é necessário que a gente identifique o parâmetro, né, o θx, e a sua expressão θ0 na hipótese nula, tá? Que é a hipótese que vai ser testada, o H0, ok? Tá? Então, esse parâmetro, θ índice x, é um parâmetro populacional, já que é parâmetro, né? E a expressão dele na hipótese nula, quer dizer, é algo, uma valoração que a gente atribui a ele, né? Para uma situação de mundo que a gente está entendendo que o mundo funcione daquele jeito que a hipótese nula está dizendo, ok? Bom, esse parâmetro, né, ele vai gerar uma estatística, vai ser chamada da estatística de teste, quer dizer, essa estatística de teste que a gente está representando aí genericamente por W, né, é uma estatística da amostra que a gente vai trabalhar, né, vai gerar uma estatística na amostra que vai permitir então que a gente possa testar se aquela hipótese nula, né, ela se sustenta como verdadeira, ou seja, se ela é uma declaração válida, né? Ok? Então, como é que seria o processo para a gente começar a montar essa estatística de teste, né? A diferença entre o valor do estimador de θx na amostra, que é o θ-chapéu x, ok? A diferença desse valor do estimador na amostra para o valor do parâmetro dito lá na hipótese nula, né, o θ0, essa diferença expressa em unidades de erros padrões do estimador, né, o sigma θ-chapéu x, é a estatística de teste que permitirá identificar evidências, e aí W observado, né, o valor observado da estatística de teste, da verdade ou da falsidade da hipótese nula, ok? É isso que vai ser a estatística de teste, vai ser o veículo dessa discussão toda, né? Então, a gente pode sintetizar isso dessa maneira. A geração da estatística de testes, né, é a seguinte, né? Um W observado, quer dizer, uma estatística de teste que vai ser observada na amostra, ela vai ser igual a quê? O estimador, né? O estimador da variável x, né? O estimador do parâmetro θ na amostra, né? Observado na amostra, menos o θ expresso pela hipótese nula, né? O θx da hipótese nula, zero, né? θx zero. Essa diferença em unidades de erros padrões do θ-chapéu x, né, é que vai ser então a possibilidade de que eu possa buscar evidências de que aquela hipótese nula é verdadeira ou falsa, ok? Bom, escrevendo isso um pouco melhor, com um pouquinho menos de sinais, né? Aquele θ-chapéu x, quer dizer, o estimador do θ observado na amostra, menos a média, menos o valor da estatística sobre a hipótese nula, né, em unidades de erros padrões do estimador. Essa vai ser, então, a nossa estatística de teste, né? Dependendo do tipo de distribuição que eu tenho, esse W vai ser trocado por
uma variável específica, que seria a estatística específica de teste, ok? Bom, então a gente vai começar, né, conforme eu disse, a gente vai começar a testar, né, uma única amostra e vamos fazer um teste para a média dessa única amostra, batendo com um valor hipotético, né, colocado pela hipótese nula, ok? Bom, então essa será o nosso primeiro exemplo aí no caso, tá? Bom, o exemplo vai ser o seguinte: a gente vai trabalhar com um parâmetro envolvido, então vai ser a média populacional. Aquele θx que a gente colocou genericamente lá, nesse caso aqui, vai ser então o MID x, a média populacional, né, dessa variável x. Tá? Então o exemplo vai ser esse daí: uma lata de milho em conserva informa lá no seu, na sua síntese nutricional que está impressa na lata, né, informa que para uma dieta diária de 2.000 quilocalorias, a porção de 130 gramas, né, do produto, né, se apresenta com 15 gramas de carboidratos. Tá? Isso está escrito lá. Então a gente pede para testar se essa informação procede. Né? Ou seja, será que é isso mesmo? Né? Então, a gente vai então considerar que o pesquisador optou por obter uma amostra aleatória, né, de 36 latas de milho distribuídas pelo produtor, tá? As quais essas 36 latas forneceram um valor médio de 18,3 gramas de carboidratos por lata. Tá? O pesquisador também tinha conhecimento de que a distribuição da quantidade de carboidratos nos conteúdos das latas se comporta segundo critérios de normalidade, ou seja, segue uma distribuição normal, com um desvio padrão, e aí a gente conhece a variabilidade populacional, ou seja, com desvio padrão sigma x, né, de 4 gramas. Então, o desvio padrão da quantidade de carboidratos por lata é 4 gramas, ok? Bem, então a gente pode ver que o parâmetro que vamos trabalhar aí, populacional, evidentemente, é a média populacional, né? Aquele θx é então MID x, ok? Bom, a segunda coisa é que o valor desse parâmetro, né, para a hipótese nula é Mi igual a 15 gramas. A gente usa esse zero aqui para dizer que esse é a média segundo a hipótese nula, né? Então, o Mi zero é 15 gramas. Tá? E qual será a estatística de teste? Né? A estatística de teste vai ser um W observado aí na amostra, que é o estimador da quantidade de carboidrato média, o estimador dessa quantidade observada, menos o valor do estimador na hipótese nula, né? θx zero. E essa diferença em unidades de erros padrões do estimador, né, nas amostras daquele tamanho, 36, ok? Isso daí, evidentemente, quando eu faço um teste desse, eu vou trabalhar, a estatística de teste vai ser a estatística Z, né, a normal padrão. Então, eu posso transformar isso dizendo que o W observado vai ser o Z observado, né, a estatística Z padrão, normal padrão, onde o estimador, né, esse estimador do parâmetro vai ser o quê? O valor observado, né, da média da amostra, ok? A amostra tem uma média, então x barra é que é o valor do estimador, aqui, x barra observado, menos o Mi zero, que é os 15 gramas que é dito que tem lá na lata, ok? Essa diferença em unidades de erros padrões da média. Tá? Esse erro padrão da média, a gente já sabe que tem uma relação com o desvio padrão populacional, que é desvio padrão populacional dividido pela raiz do tamanho da amostra.
Tá? Então é isso que vai ficar aí. Média da amostra menos o misério sobre o desvio padrão dividido pela raiz de n, que é igual a 36. Então essa vai ser a variável de teste. Tá? Então agora organizando a coisa, segundo aquele roteiro, né? As hipóteses são formular as hipóteses H1, H0 e H1, né? A hipótese nula e a alternativa. Então a hipótese nula vai ser essa daqui. H0 é então a hipótese de que a média, né? A média da variável x na população é igual a 15 gramas. E que a hipótese alternativa é que ela é diferente de 15 gramas. Se tiver mais ou tiver menos, não importa, é algo que derroga a hipótese nula, né? Ok? Então essa é uma hipótese bilateral, tá? É uma hipótese bilateral por esse sentido. Valores menores e valores maiores servem para a rejeição da hipótese nula, ok? O segundo passo é você fixar o nível de significância. Então a gente vai trabalhar aí com 0,05, né, para o exercício nosso aqui. Então de significância o alfa é igual a 0,05. Bom, a partir daí a gente pode se lembrar que na curva normal padrão, esse alfa igual a 0,05, ele está, como a hipótese é bilateral, ele tem que ser dividido para os dois lados da curva simétrica, né, da normal simétrica. Tá? O que tiver caindo nesse eixo horizontal, que é o eixo do Z, se tiver valores de Z caindo nessa região que está escura, né, à esquerda e à direita, a gente então, aqui à direita e lá à esquerda, você então diria que o valor da estatística caiu numa região de rejeição da hipótese nula, né? Já que essa área que está embaixo dessa área branca, né, aqui no eixo Z, são os valores de Z que estão concordantes, né, com a hipótese nula. Então, são evidências da hipótese nula. Ok? Então, a identificação da estatística de teste, né, vai ser o seguinte. O problema forneceu a informação de que a amostra é grande, né, quando ele diz que o N é igual a 36. Né? Se é maior do que 30, então é uma amostra grande. Como é entendido que em 130 gramas do produto há 15 gramas de carboidrato, essa quantidade deve ser entendida como uma média de carboidrato por lata, e assim devemos trabalhar com o estimador da média, né? Para que, ao observarmos a média de carboidratos por lata na amostra, esse valor possa ser comparado com o valor de referência de 15 gramas de carboidrato, ok? Então, a estatística de teste, como sabes que a variável x, qual é a variável x? Quantidade de carboidrato em porção de 180 gramas de milho, tem distribuição normal na população, isso foi dito no programa também, né? As médias das amostras também têm comportamento normal, né? Se a variável é normal, as médias das amostras também têm comportamento normal. Além do fato da amostra ser grande, né? O N é maior do que 36. Por isso, então, a escolha da estatística Z, ou seja, da normal padrão, como estatística de teste. Ok? Bem, então, com isso, a gente pode sintetizar aí a estatística de teste. Então, o Z observado é igual à média na amostra, menos a média sob a hipótese nula, ou seja, essa diferença, em unidades de erros padrões da média. Quais são os erros padrões da média? O sigma x, ou seja, o desvio padrão da variável na população, dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra. Essa vai ser a estatística de teste. Dependendo do valor dela, a gente vai aceitar ou vai rejeitar a hipótese nula. Ok? Bom, então, agora que a gente sabe qual é a estatística de teste, e é da variável normal, padrão, a gente então pode estabelecer os critérios de decisão sobre essa variável, né? Sobre esses valores. Então,
como o nível de significância foi fixado lá no passo 2, né, como 0,05, e o teste é bilateral, a estatística Z apresenta dois valores críticos para a falseabilidade da hipótese nula. Tá? Ok? Bilateral, então ela tem dois valores que são críticos, ou seja, se os valores observados da estatística de teste forem menores do que um determinado valor à esquerda e maior do que um determinado valor à direita, esses dois valores são os críticos. O que tiver para além disso está trazendo evidência de que a hipótese nula não se sustenta como verdadeira, ok? Então, né, dada essa falseabilidade da hipótese nula, a gente então sabe que a probabilidade correspondente ao nível de significância ela deve ser segmentada em duas partes iguais, né? Ou seja, essas duas áreas negras aqui. Ou seja, dividindo 0,05 por 2, você vai ter 0,025 para cada lado. Tá? Esses dois valores da estatística Z, né, os dois valores da estatística Z, ou seja, o Z índice 0,025 e o Z lá do outro lado, que é o Z 0,975, né? Esses valores podem ser obtidos, né, consultando a tabela da distribuição normal padrão na forma da distribuição acumulada, né? Ou seja, desde menos infinito até aquele primeiro, você vai ter 0,025. Desde menos infinito até o segundo, você vai ter 0,975, porque a rabeira do outro lado é 0,025 também, e tem que somar essas duas coisas. Tá? Então, esses dois valores podem ser obtidos nessa distribuição acumulada da normal padrão, né? Ou então utilizando o Excel com essas duas funções aí padronizadas pelo Excel, que é corresponde à distribuição acumulada da normal padrão, né? Que é o inv.normp, quer dizer, inversa da normal padrão, né? No ponto 0, ou seja, para aquela probabilidade de 0,025 à esquerda e o 0,975, ou seja, até aquela outra ponta da direita, ok? Para que a gente então obtenha esses dois valores. O primeiro é menos 1,96 e o seguinte é mais 1,96. Tá? Esses são os dois valores que marcam aquele 0,025 para cada lado. Tá? E são os valores críticos para a estatística, para o teste, né? Para a variável, para a hipótese nula, né? Nos valores da variável normal padrão. Então, dessa forma, se o valor da estatística de teste for menor do que Z índice 0,025, ou seja, de menos 1,96, ou se ele for maior do que Z índice 0,975, ou seja, mais 1,96, a diferença da média da amostra para a média assumida na hipótese nula, ou seja, assumida como realidade com base na hipótese nula, essa diferença é suficientemente grande para que a gente duvide que o mundo real seja como a hipótese nula está dizendo, né? E assim, a comunidade científica mundial fixou, né, o consenso de que, ao nível de significância alfa igual a 0,05, né, o modelo estabelecido pela hipótese nula não fica evidenciado como válido, ou seja, não há evidência da falseabilidade, ou seja, há evidência da falseabilidade da hipótese nula. Tá? E com isso, podemos então rejeitar a hipótese nula como sendo a realidade de mundo, né? Então, a grosso modo, diríamos que a hipótese nula é falsa. Tá? Então, sendo assim, a gente pode
né? A hipótese alternativa é que é a hipótese que é assumida como a, a hipótese válida, ou a hipótese verdadeira. Ok? Então, resumidamente, né, os critérios de decisão para o teste estatístico surgem da seguinte forma. Lembre-se que, agora a gente vai usar aquela função módulo da matemática, né, para valores positivo e negativo, etc. Lembre-se que z igual a menos 1,96 e z igual a mais 1,96 podem ser resumidos em uma única expressão, usando a função matemática chamada módulo. Tá? E ela é representada por duas barras verticais envolvendo o número. Tá? Então, a hipótese nula deve ser rejeitada se o z observado for menor ou igual a menos 1,96 ou se o z observado for maior ou igual a 1,96. De uma forma resumida, a gente vai dizer que o módulo do z observado, né, que é o valor positivo do que está dentro entre os módulos, né, entre as barras, é maior ou igual, quer dizer, esse módulo do z observado tem que ser maior ou igual a 1,96. Tá? Ok? Então, finalmente, a gente pode dizer que os critérios de decisão para o teste estatístico, ao nível de significância de alfa igual a 0,05, são os seguintes, né? Rejeitar H0, a hipótese nula, se o módulo de z observado for maior ou igual a 1,96. Tá? Então, tá na região de rejeição. E se tiver dentro, ou seja, se o módulo z observado for menor do que 1,96, então estaremos a estatística de teste está na região de aceitação ou na região de não rejeição da hipótese nula. Ok? Então, são os critérios de decisão. Agora, a gente precisa saber, dada a amostra, qual é o valor da estatística de teste nessa amostra, né? Para que a gente possa, então, vir aqui e decidir em que lado a gente está dessas duas alternativas. Então, a estatística de teste, né, o cálculo do valor dela, né, a gente já viu aí que no caso do exemplo das latas em conserva, o teor médio do carboidrato das 36 latas que compuseram a amostra, né, viu os carboidratos de cada uma das latas, os gramas, né, e aí tirou-se a média, somou tudo, dividido por 36 e chegou à conclusão que era igual a 18,3 gramas nessa amostra de 36 latas. Então, é 18,3 gramas por lata. Né? Então, a gente sabe também que o desvio padrão dos carboidratos, né, populacional é de 4 gramas. Isso estava informado lá também. Ok? Então, assim, o valor da estatística de teste vai ser o seguinte: o z observado é a média da amostra menos a média sobre a hipótese nula dividido pelo desvio padrão da variável na população dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra. Então, aqui vai ser 18,3, que está informado aqui em cima, né? E o valor da média pela hipótese nula é 15, e embaixo eu tenho sigma x é 4, está informado aqui, né? E raiz quadrada de n, o n é igual a 36. Pronto, fez essa conta, deu 4,95. Ok? 4,95 é um número muito grande, além daquele 1,96, não é isso? Então, o módulo do z observado é maior ou igual a 1,96. Tá? É maior, na verdade, né? Ok? Então, agora a gente pode, então, decidir. Agora que eu sei que é esse valor, né? Então, a gente vai dizer aí, como o valor observado da estatística de teste, né? Ou seja, o módulo z observado é igual a 4,95, é maior que o z índice 0,975, que era aquele maior lá, que era 1,96, a gente então diz que não há evidências para a hipótese nula e ela deve ser rejeitada. Ok? Assim,
No exemplo da lata de milho em conserva, a gente pode dizer que o nível de carboidrato difere do especificado no produto. Isso é, difere do valor 15 gramas em média. Ok? Evidentemente, o controle da produção lá na indústria, se pegar uma coisa dessa, sabe que isso está fora da especificação, então eles têm que corrigir o processo, tá lá para botar isso dentro dos 15 gramas por lata, no caso de carboidrato, né? Então, falta só a gente dar, vamos dar chancela para essa decisão, ou seja, qual é o valor P associado a esse teste, né? Então, aí agora a gente pode usar o Excel, né, para calcular esse valor P e ter o valor exato, né? Então, pelo Excel obtém-se o valor P, que a gente chama de nível descritivo, né, do teste estatístico, para os valores de Z pelo lado direito do eixo, ou seja, aquele 4,95, né? O que tem depois de 4,95 naquela região preta que a gente colocou lá naquele desenho, né? Basta pegar tudo e tirar toda a parte até 4,95 da acumulação na normal, tá? Então isso vai fornecer esse resultado minúsculo aí, né? Um montão de zero aí, são 6 zeros e depois 37. Tá, ok? 0,00037, né? E a gente, se precisar informar só por aí, a gente pode dizer que o P é menor do que 0,001, ok? Tá? Como o teste era bilateral, não basta só a gente ficar olhando para um lado só. Então a gente tem que informar também o lado do outro, né? Do outro lado, o lado esquerdo daquele desenho da normal, né? Então, por isso a gente pode dizer que a gente tem que procurar os valores menores, né, da variável z menores do que menos 4,95. Então, é só você pegar duas vezes essa parte que já foi calculada em cima, né? Ou seja, como o teste bilateral, é necessário considerar também o lado negativo do eixo, né, da variável z. Valores são menores do que menos 4,95. Dessa forma, o nível descritivo do teste vai ser duas vezes, né, aquilo que estava escrito aqui em cima, que é o contraposto do outro lado, que é perfeitamente simétrico, então o que acontece de um lado acontece do outro, dessa forma, né? Ou então eu pegar e calcular apenas, como eu sei que a parte do lado esquerdo, né, do eixo é igual ao do lado direito, eu pego só a parte do lado esquerdo, que é a acumulada né, diste enorme P até menos 4,95 e multiplico por 2 isso. Vai dar a mesma coisa do que aquela parte da frente aqui, que é o dobro disso. Tá? E esse valor vai ser 0,00, a mesma coisa, são 6 zeros, se não me engano, e 74. Então, esse é o valor P para esse teste bilateral. Ok? Como isso tem um monte de zero aí, basta a gente formar até no máximo a quarta casa. Então, como está para além da quarta casa, os dígitos significativos, né, a gente então diz que o P é menor do que 0,0001 na quarta casa. Essa orientação é do Douglas Altman, que é um pesquisador na área de saúde muito importante, tem livros escritos sobre pesquisa na área médica, e ele indica que você não precisa informar o valor P abaixo de 4 casas decimais, né, da quarta casa decimal. Então escreva só menor do que isso daí, ok? E a conclusão é que para você divulgar num artigo e tal, você vai dizer o seguinte, que ao nível de significância alfa igual a 0,05, não há evidência de que o teor médio de carboidrato em porção de 130 gramas do produto que compõe as latas de milho da marca avaliada seja de 15 gramas. E aí você chancela isso com o resultado do teste. Então, Z igual a 4,95, ponto e vírgula, o valor P, ou seja, P menor do que 0,0001,
né? E aí a gente conclui que o teor do carboidrato em porção de 130 gramas dos milhos, das latas de milho dessa fábrica nacional, é diferente de 15 gramas. Tá? Com isso, a gente teria terminado aqui a parte, vamos dizer assim, da solução com base nessa teoria, desse roteiro, para resolver o teste de hipótese de uma média, né, de uma amostra, uma média de uma amostra, batida com a média hipotética da hipótese nula. Agora a gente vai fazer essa apresentação segundo uns programas estatísticos, tá? Eu vou suspender aqui para então retomar em outra parte. Até já. Um abraço. Então.